uma telinha adicional, confirmação de gravação. Agora já estamos gravando. E ativar a apresentação da minha área de trabalho. Professor, boa Fala, noite. Rebeca. Eu tenho uma dúvida. Tá, já vamos discutir, porque já surgiu uma dúvida da Diana, vamos tirar, como a Diana apresentou a dúvida antes de você chegar, a gente vai discutir a dívida da Diana, aí a gente vê a sua, e não vou ficar surpreso se for a mesma, que talvez seja a questão mais difícil daquela lista. Só que agora, o que eu quero fazer? Não, estou batendo no lugar errado. Tem alguém pedindo para entrar, já deixei entrar. Agora eu tenho que entrar screen. Vamos lá. Isso aqui, screen. Ok. Apareceu aí um pôr do sol, não apareceu, gente? Sim. Ok, então, se tudo correr como planejado, agora vai aparecer um quadro branco. E ele fica ali pronto para ser utilizado. Exibir, cadê? Uma janela, barra de ferramentas, que deixa aqui por enquanto. Então, isso aqui fica aqui à mão. Agora, o que eu vou fazer aqui? Nós temos, desculpa, uma dúvida da Diana, que é essa, esqueci qual é a lista. Alguém lembra que lista é? Você lembra que lista é essa? A lista referente É D6. Vamos lá. Lista 6. Mas é do livro, né? É do exercício do livro. É lista 6. Problemas e aplicações. Isso. Questão 2, não é isso? Isso. Tá. Então, aí agora eu vou abrir aqui, já para ficar à mão, o glorioso gabarito. PDF no website. Listas. Gabaritos. Então, porque abrir o gabarito, joga para outra tela, vai para não atrapalhar. Depois a gente joga ele aqui. Então, vamos lá, gente. Na lista 6, pediu para vocês resolverem o problema e aplicação do capítulo, isso aqui, só para não haver dúvida, isso é o capítulo 19 do Manual do Menkel. Problema e aplicação, questão 2. Problemas e aplicações, questão 2. Então, de forma resumida, você pode interpretar o seguinte: o autor, o Menkel, pediu para a gente investigar o motivo pelo qual o Japão tem um superávit comercial elevado. Tá? O Japão, tradicionalmente, tem um superávit comercial elevado. Ou seja, aquele variável EL é alto para o Japão. Aí ele pergunta, na sua opinião, isso está mais relacionado à elevada demanda externa por produtos japoneses, a baixa demanda do Japão por produtos estrangeiros, a alta taxa de poupança do Japão quando comparada ao seu investimento, ou seja, que ele está dizendo que a poupança do Japão, no sentido... isso aqui, lembra que essa aqui é a poupança privada mais o T menos G, ou seja, a poupança nacional é consideravelmente maior que isso aqui, bastante pouco. Os japoneses poupam bastante. Ou barreiras estruturais contra as importações, por exemplo, cotas e outras restrições ao ingresso de produtos importados no Japão. E a resposta para essa pergunta, no meu modo de ver, a dica para ela, sem olhar para o gabarito, gira em torno do último exercício que a gente fez na aula passada, o penúltimo, quando a gente estava apresentando aquele modelo para determinação do IEL, do EL, da taxa real de juros e da taxa de câmbio real. Cadê aqui? Notas de aula. Não, PDF no website, notas, esse é o tópico, não, tópico 6, abriu o errado. Nós estamos discutindo o 7. E tínhamos aqui no final, deixa eu ver, é esse aqui mesmo. Posso trazer para cá, então aumentar esse aqui. Esse gráfico aqui ilustra o que a gente fez na última... Não foi esse, não. Ué? Esse aqui, figura 3, apresentamos um modelo. Um exercício, na figura 4. Foi, na verdade, o penúltimo
exercício. Não foi o último. Ah, sim, que o último foi fuga de capitais. O penúltimo exercício aqui, o da figura 5, ou seja, estamos falando deste aqui, que nós, neste aqui, com este, utilizamos esse gráfico para discutir o que acontecia quando um país impunha uma cota, uma restrição às importações. Lembram? Nós utilizamos esse gráfico aqui. E aí o que acontecia? Apesar do país ter imposto restrições às importações, o valor do EL não mudava. Era X1 na situação inicial e permaneceu em X1. Por quê? Pela estrutura desse modelinho simples aqui. Que esse modelinho, a gente determina o investimento externo líquido na parte com os dois gráficos superiores. Em equilíbrio, o IEL vai ser igual ao EL. Tá certo? Então, como a introdução da cota, a restrição às importações não impactou nenhuma das curvas nos dois gráficos superiores, o valor, o saldo do IEL, ou seja, esse X1 aqui, não mudou. Consequentemente, o EL não mudou. Então, observe o seguinte aqui, a gente poderia estender esse exercício e dizer, suponha que as pessoas ficassem apaixonadas por algum produto estrangeiro que apareceu, elas surtaram, porque querem comprar. O que aconteceria com esse sujeito aqui? Nada, você teria um deslocamento nessa curva aqui, de um para baixo, para cima, mas nada ia acontecer. Tá? Mas agora, suponha que os japoneses passassem a poupar a gente aumentasse a poupança, por exemplo. A poupança se deslocasse para cá. Aí você teria uma queda na taxa de juros, o IEL ia aumentar e ia levar uma elevação no valor do EL, ok? Então, dito isso, antes de eu ir para o gabarito, vou olhar agora o gabarito. Alguém quer discutir? Tem alguma dúvida sobre a discussão que eu fiz aqui? Não? Então, vamos ver o que eu joguei no gabarito. Lista 6, não é isso? A lista 6, problema aplicação 2. Vamos botar isso ainda maior, dá para ficar, acho que agora ficou grande demais. Talvez aqui caiba. Então, estamos falando disto aqui. Então, o que eu botei no gabarito. O superávit se deve à alta taxa de poupança. Se deve à alta taxa de poupança. Falta uma crase aqui. Para chegar a essa conclusão, você deve utilizar o modelo para determinação conjunta, ou seja, aquele mesmo modelo que a gente discutiu. Aí eu digo o seguinte, acho que eu falei 3 exercícios. Analise o que ocorre quando uma elevação na poupança, ou seja, pega essa curva, exatamente o que eu fiz aqui. A curva S, desloca a curva para a direita e vê o que acontece em equilíbrio, tá? Dentre outros fatores, você concluirá que ocorre um crescimento no saldo comercial. Veja bem, esse deslocamento da curva S vai impactar a taxa real de juros de equilíbrio, a taxa real de câmbio, mas o que interessa para a questão é que o valor do EL em equilíbrio aumenta. Suponha agora que ocorra uma elevação na demanda internacional por bens produzidos no Japão. Essa elevação na demanda por bens produzidos no Japão, podemos também discutir aqui, simplesmente é mexer com essa curva aqui, ó. Não interessa para onde, se é trazer para cá ou para cá, mas o valor aqui, esse valor aqui não seria impactado. Tá claro? E aí, o que eu continuo dizendo no gabarito? Similarmente, uma redução na demanda japonesa por bens estrangeiros, como uma imposição de barreiras à importação, desloca a curva DL para a esquerda. Nenhum dos dois eventos leva a uma mudança no valor DL, ok? Então, basicamente, aqui eu estou dizendo em texto, não tem certeza, tem que pegar o gráfico e trabalhar com ele para ter certeza. Aí surge a pergunta assim, pô, mas Alexandre, suponha que essa questão caísse na prova, não é isso, Jana? Como é, pô, eu fazer esses 3 gráficos e ali em 40 minutos, né? Talvez até desse tempo, mas se você achar que não dá tempo, você pode, a primeira coisa que você poderia fazer é apresentar um argumento similar a esse que eu apresentei aqui, e dizer se poderia ser feita análise gráfica,
Aí, quando terminando, você bota um comentário. Olha, como eu ainda tenho tempo, eu vou tentar fazer análise gráfica. Talvez você conseguisse fazer um caso ou até todos. Tá legal? Essa é a minha sugestão. Eu retirei a sua dúvida, Diana? Ok. Sim, tá Aí, ótimo. a Rebeca ia fazer uma pergunta. Era essa aqui, Rebeca? Ou outra dúvida? É outra. Diga. É dos exercícios adicionais, o segundo. Porque... Tá, desculpe, nessa lista, tá? Eu tenho que... Peraí, aqui são os gabaritos, eu tenho que abrir... Achar aqui a lista, que de cabeça eu não sei. Lista, 6 questões adicionais. No segundo exercício, peço o seguinte. Considere um pequeno país importador de petróleo. Recentemente foram descobertas novas reservas de petróleo no país em questão. Assuma que a curva IL não se desloca. Discuta o impacto desse evento sobre a taxa real de juros, o investimento externo líquido, as exportações líquidas, a taxa real de câmbio e o investimento doméstico. Menciona explicitamente se a variação na taxa de câmbio corresponde a uma apreciação ou uma depreciação. Então, assim, quando eu digo que esta curva não se desloca, você poderia até dizer, olha, como agora esse país... Você pode imaginar o seguinte, esse país que importa petróleo tinha 0 de reserva, agora acharam reservas no país, ele vai passar a produzir petróleo, tá certo? O que acontece é que esse país vai passar a importar menos, ok? Então, para a mesma taxa real de câmbio, o valor das exportações líquidas deveria aumentar. Consequentemente, eu esperaria um deslocamento para a direita da curva de exportações líquidas. Espero que meu gabarito esteja parecido com isso que eu falei aqui. Vamos ver. É essa questão que você pediu, não foi, Rebeca? Sim. Então, vamos lá. Sim, olha, eu desloquei essa curva para a direita. O que a gente tem aqui é uma mudança na taxa real de câmbio. Nos gráficos de cima, nada aconteceu. Ok? Aí, diga, Rebeca. É porque, na minha cabeça, aí você me tira essa dúvida. Se eles acharam mais reservas de petróleo, não seria eles que estão ofertando mais a moeda deles? Uma coisa de cada vez. Vamos lá. Então, a sua dúvida, perdão, só para dizer, a sua dúvida é a natureza do deslocamento dessa curva, que se foi para a direita ou para a esquerda, né? Quando eu fiz, eu desloquei a curva de oferta, não a de demanda. Essa aqui? Sim. Não. Essa aqui não deveria deslocar, Rebeca. Essa curva, ela é desenhada, que corresponde ao que seria a oferta de moeda doméstica para fins decorrentes das transações ou para fins de comércio internacional. Por que essa curva não se desloca? A posição dela é determinada por este valor de equilíbrio aqui. Você acha esse valor de equilíbrio, projeta ele para baixo e isso passa, que basicamente você pode pensar o seguinte, isso é a sobra de, basicamente, aqui, tem gente comprando e vendendo moeda doméstica para fins de investimento, tá? Você está vendo troca de reais por dólar, dólares por reais para fins de investimento os brasileiros investirem no exterior ou para estrangeiros investirem no Brasil. Isso vai gerar um saldo que a gente está chamando aqui de X1. Nesse gráfico aqui é positivo, poderia ser negativo, poderia estar aqui, tá? Ou, por uma grande coincidência, poderia até ser igual a 0. Tá legal? Por simplicidade, eu estou sempre desenhando essa variável, o gráfico, os desenhos que eu estou fazendo, implicitamente estou assumindo que o X1 é negativo, mas ele pode ser 0, assumindo que o X1 é positivo. Porém, essa variável pode ser nula ou negativa. Tá, então eu não vou mexer na oferta, a não ser que esse equilíbrio de cima mude. Exatamente. Essa curva ela só muda porque quando tiver impacto no valor de equilíbrio de X no gráfico, no segundo gráfico à direita, na parte superior da figura. Tá legal? Só. E aí você pergunta, pô, e a oferta, onde é que está? É que aqui ou eu não expliquei direito em aula, ou
não está claro no livro, ou uma combinação de ambas as coisas. Isso aqui a gente falou que estava associado à demanda dos exportadores por moeda nacional, lembra? Que acho que era isso que eu estava falando. Mas esse D é uma demanda líquida. Eu queria escrever aqui, desculpe, mas aqui eu consigo. Essa curva DL, associada a ela, é uma demanda líquida. O que quer dizer esse líquida? No sentido de demanda que é feita por moeda doméstica por parte dos exportadores, menos a oferta por parte dos importadores. Demanda aqui dos exportadores, menos a oferta por parte dos importadores. Tá certo? Inclusive, essa variável aqui, associada, também pode ser negativa, né? Aqui também, como o X1 é sempre positivo, no gráfico está fazendo positivo. Mas até como a linha se estende aqui para esse pedaço, isso deixa claro que a gente está admitindo que o valor X pode ser negativo. Tá legal? Tirei a sua dúvida, Rebeca? Obrigada. Mais perguntas, gente? Não? Então, vamos continuar com a matéria. Ok. Não quero salvar nada. Vou apagar tudo aqui. Então, um pequeno equívoco que eu cometi, que ontem não, na última aula, quando a gente falou do que a gente ia fazer nas próximas aulas, eu assumi que nós tínhamos 5 aulas antes da prova. Na verdade, temos 3, né? Eu achei que tínhamos ainda 2 semanas e meia de aula, na verdade, 1 semana e meia. Então, eu disse que estava confiante que a gente ia cobrir o último tópico. Aí depois eu olhei e peço desculpas por isso. Na verdade, acho altamente improvável que a gente cubra o último tópico. Vamos ver o que acontece aqui hoje. E aí, se vocês lembrarem, me peçam para falar sobre isso de novo no final da aula. Tá? Perguntas? Bom, então, a gente tinha chegado na aula passada, entrado na página 2, estamos no tópico 7, não é aqui, desculpe, 7, na página 2, e vamos entrar, então, no tópico 7. A gente fechou o que tinha antes, ou seja, fechamos o 7.1. Vamos entrar no 7.2, paridade de juros e câmbio. Então, nós vamos ver mais à frente que existem algumas condições que vão amarrar a taxa nominal de juros no Brasil, a taxa nominal de juros internacional, a taxa nominal de juros nos Estados Unidos, e o delta, que eu vou usar, ou já usei, para denotar a variação relativa da taxa nominal de câmbio. Nós vamos tirar uma equaçãozinha bem simples. Na prática, vai ser essa aqui. Mas essa equação não vai cair do céu. A gente vai ter que trabalhar um pouco para chegar à conclusão do porquê ela é verdade. Tá? Tem um argumento relativamente simples para isso. Quer dizer, a ideia é simples, mas para formalizar dá um trabalhinho. Então, é o que nós vamos fazer agora. Então, vamos começar no 7.2.1, a gente começa a discutir a relação entre essas variáveis em um mundo sem incerteza. Um mundo sem incerteza, evidentemente, não existe. Né? Quando eu digo mundo sem incerteza, entre outras coisas, hoje, não que hoje seja... Gente, hoje é a data T. Hoje nós já sabemos qual vai ser o valor da taxa nominal de câmbio amanhã. Ou daqui a um passo a T é hoje, T mais 1 é amanhã. Então, isso implica que existe perfeita previsão, você consegue antecipar o valor de todas as variáveis de forma perfeita. Outra implicação, você não coloca dinheiro no banco ou compra títulos do Tesouro, você não se preocupa se vai haver um calote ou não, se o dinheiro vai ser bloqueado. Ou, por exemplo, você aluga um imóvel, você é proprietário de imóvel, você aluga um imóvel, você não se preocupa se o inquilino vai pagar ou não, você tem certeza que o inquilino vai pagar. Ou tem certeza que o inquilino não vai pagar, nesse caso você não alugaria, tá certo? Então, o mundo sem incerteza é um mundo, evidentemente, hipotético. Mas nesse mundo hipotético, a gente vai conseguir olhar para esse mundo hipotético e chegar a alguma conclusão sobre a relação que existe entre as taxas nominais de juros no Brasil, nos Estados Unidos, e a taxa de câmbio real dólar. Então, no primeiro bullet item, bolotinho aqui,
são 7.2.1, eu digo o seguinte: considere o seguinte problema. O investidor norte-americano deseja aplicar $100. Ele pode colocar em poupança, fundo, tem algumas opções de investimento para ele. Mas, na prática, a gente vai reduzir isso a duas opções, bem simples. Opção A: investir recursos em títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Então, ele tem $100 e pode comprar títulos da dívida pública americana. Ah, mas como é que é esse comprar título da dívida pública americana? Por exemplo, uma maneira de você fazer isso é colocar dinheiro num fundo renda fixa ou fundo DI. Renda fixa, particularmente, que o grosso dos recursos vão para títulos da dívida. Aqui no Brasil, títulos da dívida pública. Lá nos Estados Unidos, existe algo chamado Money Market Account, que é basicamente o banco pega o seu dinheiro e usa para comprar títulos da dívida pública. Também existem fundos de investimento. Opção B: investir os recursos em títulos do Tesouro Brasileiro. Tá? Então, para aquele investidor americano, ele pode pegar o dinheiro, comprar títulos da dívida pública dos Estados Unidos ou títulos da dívida pública brasileira. E é um problema bem simples. Mas a análise desse problema vai nos permitirá obter algumas relações, como eu já mencionei, entre as taxas de juros nominal, tá? Ou as taxas nominais de juros doméstica, internacional e a desvalorização cambial. Aí, como eu já falei, assumiremos que não há risco de qualquer natureza. E vamos assumir que há perfeita mobilidade de capital. Essa ideia de perfeita mobilidade de capital é que assim, o americano pode mandar o dinheiro para o Brasil sem ônus, sem pagar imposto, sem precisar preencher papel. Basicamente, clica num botão e o dinheiro vai para os Estados Unidos, para o Brasil. E que ele quer tirar o dinheiro do Brasil, ele clica num botão no computador, ele traz o dinheiro de volta sem problema, sem pagar imposto, sem pagar taxa, sem nada. É bem simples. Tá? Perguntas até aqui? Não? Professor, só uma dúvida, desculpa te interromper. Eu estava pensando aqui, essa perfeita mobilidade, ela existe na realidade atual? Não. Assim, do jeito que eu estou falando, não. Até onde eu sei, não. Bom, deixa eu colocar... Não sei, por exemplo, quão complicado é um americano mandar dinheiro dos Estados Unidos para o Japão ou vice-versa. Ou um japonês mandar dinheiro para o... Tá? Sei que é possível, até para o Brasil, você pode olhar para o exterior, deve ser mais simples que no Brasil. No Brasil, operação de câmbio, até onde eu sei, é meio complicado, tem alguma burocracia, tá? Mas para os outros países é mais simples. Mas, usualmente, por exemplo, o banco cobra uma taxa, possivelmente. Alguém vai mandar... e outra coisa, às vezes o banco nem aceita, dependendo do banco que a pessoa opera, tá? Então, pode ser bem simples ou não. Mas, assim, a gente vai simplificar, assumir que isso existe, tá legal? Então, basicamente, um custo que a pessoa tem, se ela vai mandar $1 milhão, quer ver, às vezes pode acontecer o seguinte: não, com $100 a gente não faz operação. A gente atende o cliente, tem um banco americano que o cliente quer mandar dinheiro para o exterior, a gente atende desde que ele esteja operando com pelo menos $100 mil. Uma coisa desse tipo. A gente vai estar ignorando essas restrições e eventuais taxas que o intermediário financeiro, no caso o banco, cobra, ok? Mas se não existe, por que a gente vai fazer? Vamos deixar o problema bem simples e ver o que a gente aprende nessa situação mais simples, tá? E aí depois a gente pode fazer o seguinte: agora que a gente tirou essas conclusões, o que mudaria se a gente colocasse umas complicações adicionais, tá legal? Considerasse algumas complicações que existem no mundo real. Então, a gente vai supor que a taxa nominal de juros dos Estados Unidos é igual a R asterisco maiúsculo. Então, por exemplo, 1% ao ano, uma coisa desse tipo. Aí, figura 1, tem o que chama de fluxo de caixa A. Então, a situação, o nome desse tipo de gráfico é realmente a fluxo de caixa, é o fluxo de caixa mais simples possível, um período, uma seta para baixo, uma para cima. Seta para baixo, nesse desenhozinho, representa desembolso, seta para cima representa recebimento. Então, hoje, o americano tem um desembolso de $100. Isso aqui está associado à opção A. Ele deixa o dinheiro parado por um ano, ele recebe após um ano 100, que multiplica 1 mais R asterisco. Lembrando que o R asterisco, então, está na forma unitária. Por exemplo, se o R asterisco é 1%, aqui na forma você coloca 0,01. Perguntas?
Então, menciona aqui que o investidor receberá esse montante aqui após 1 ano, no momento do resgate. Agora, gente, suponha que o nosso investidor coloque o dinheiro para o Brasil. O que vai acontecer? Então, fluxo que eu chamo de fluxo de caixa B, que está associado à figura 2, e também associado a figura 2, que está associada à opção B, que é mandar o dinheiro para o Brasil, o que acontece? Na data zero, o nosso investidor tem o mesmo desembolso de $100. O que ele vai receber daqui a 1 ano? Então, vamos lá. Esses $100, ele entra no Brasil, eles se convertem em 100 vezes E0. Quem é o E0? É a taxa nominal de câmbio real-dólar na data zero. Por exemplo, R$5 por dólar. Então, se ele traz $100, ele vai ter R$500. Aí, esse montante vai ser utilizado para comprar títulos do Tesouro Brasileiro. Esse montante será remunerado à taxa R. Então, após 1 ano, ele tem isto aqui em reais. Mas o nosso investidor vai levar o dinheiro de volta para os Estados Unidos. Quanto que ele vai receber de dólares? Ele vai receber este montante em reais, dividido pela taxa de câmbio que prevalecerá na data 1. Ok? Alguém quer fazer uma pergunta até aqui? Então, agora, nesse arcabouço aqui, é importante, a gente vai pressupor, como não há incerteza, a gente vai assumir que na data zero, o investidor sabe quem é este sujeito aqui. Dizer que o investidor sabe quem é isso aqui não é problema. Ele olha lá, joga no Google, olha para o noticiário econômico, ele descobre qual é a taxa de câmbio. Mas a gente está colocando uma hipótese adicional. Ele sabe qual é a taxa de câmbio que prevalece na hora que ele está tomando a decisão de investimento e sabe também direitinho qual é a taxa de câmbio que vai prevalecer daqui a 1 ano. Perguntas? Não temos perguntas até aqui? Então, se eu não estiver confuso, esta coisa que eu botei no quadro é uma reprodução não muito bem feita das figuras 1 e 2 das notas de aula. Sim. Agora que eu estou vendo, porque a diferença é a posição, né? Esse aqui nas notas de aula está bem em cima da seta, como você deveria ficar, até ficar melhor do jeito que está nas notas de aula. Agora, a gente vai fazer a comparação entre as opções A e B. Por enquanto, o que nós fizemos até agora? A gente apresentou as opções A e B, utilizou esse desenho, diagramazinho simples do fluxo de caixa, para ilustrar as duas opções de investimento. E agora a gente vai comparar as duas opções. Eu digo o seguinte, o investidor será indiferente. Nem que você olhar as notas de aula. Quando que o investidor vai ser indiferente entre a opção A e B? Ora, somente quando esse valor aqui for igual a esse aqui, né? Tanto na A como na B, ele desembolsa $100 na data zero. Na A, ele recebe isso aqui na data 1, na B, ele recebe esse montante. Haverá indiferença quando este valor aqui for igual ao o resgate na opção A foi igual ao valor resgatado na opção B. Deveria ser um R. Isso aqui a gente chamou de expressão 2. Igualdade 2. Então, o investidor será indiferente entre A e B quando a expressão 2 for satisfeita. Tá? Obviamente,
a gente pode cortar o 100 com 100 e escrever isso aqui. Ok? Que o E0 estava no numerador, então ele vem para baixo do denominador, mas num denominador dentro do denominador. Então, se você simplificar isso aqui, você fica com E0 vezes 1 mais R dividido por E1. Aí eu digo o seguinte, ó, tem essa variável aqui, delta, que é definido de forma que, pode pensar assim, coloca assim, tá, para não ser uma dúvida. Delta é igual a E1 sobre E0 menos 1, tá? Logo, 1 mais delta é igual a E1 sobre E0. E observe que aqui também implica que o delta é igual a E1 menos E0 sobre o E0. Isso aqui, meus caros, é a variação relativa, né? Não é percentual que está na forma unitária. Então, para se a taxa de câmbio cresce 5%, esse delta é igual a 0,05. É a variação relativa da taxa de câmbio, a taxa de, o que a gente chama de taxa de desvalorização cambial. E então, 1 mais delta é igual a 1 sobre 0. Então, a gente pode pegar essa expressão que está aqui, combiná-la com isto aqui e concluir. Eu achar um espaço aqui, vamos ver se eu consigo socar isso aqui. Que 1 mais R... Não, aqui não está bom. Não. Acho espaço ali. Ah, tem um lugar. Não. Não, acho que eu consigo ainda. Isso é o que eu não queria, mas acho que ainda consigo botar o finalzinho aqui. Sempre que eu dou sem querer, eu bato no mouse, dá um zoom aqui, eu não consigo desfazer. A gente conclui, então, nesse pedaço aqui, ó, que 1 mais R asterisco é igual a 1 mais R dividido por 1 mais delta. Isso aqui foi chamado de expressão 3. A diferença é que, ao invés de botar dessa forma, está assim, 1 mais R entre parênteses, barra 1 mais delta, com a barra na diagonal, né? Barra diagonal. Alguma pergunta até aqui, gente? Não? Então, agora eu vou apagar isso aqui. E, infelizmente, quando acontece isso, eu não consigo botar ele de volta. É mais fácil eu fechar o software e abrir de novo. Ok. Então, vamos lá. Então, a gente discutiu a expressão 3. 1 mais R asterisco é igual a 1 mais R, entre parênteses, dividido por 1 mais delta. E aí eu vou dar uma interpretação para isso. A expressão do lado esquerdo corresponde ao retorno de $1 investido nos Estados Unidos. Tá certo? Quem investiu $1 nos Estados Unidos, após um ano, vai ter o quê? 1 mais R asterisco. Tá claro isso para todo mundo? E a expressão do lado... Aqui agora também. Aí, então, lá, começa a interpretação. A expressão do lado esquerdo corresponde ao retorno de $1 investido em títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Estou falando isso aqui. Aí eu continuo. A expressão do lado, eu vou para a terceira linha, do lado esquerdo, deveria ser lado direito, né? Eu estou usando o lado esquerdo duas vezes. O segundo lado esquerdo, na verdade, é o lado direito. A expressão do lado direito corresponde ao retorno de $1 investido em títulos do Tesouro do Brasil. Que isso que vai acontecer? Lembra, quem investir $100 no Brasil vai receber isso aqui. Lembra? Quem investir $1 recebe justamente isso aqui. Porém, isso aqui, esse é 0, multiplica. Isso aqui é igual, pela a discussão que a gente teve antes. Tá legal?
Então, isto aqui, retorno, o montante que será recebido por quem investiu $1 no Brasil. Lado esquerdo, valor a ser resgatado por quem investiu $1 em títulos do Tesouro Americano. Lado direito, valor a ser resgatado por quem investiu $1 em títulos do Tesouro do Brasil após um período, após um ano, no mesmo horizonte de tempo. Tá? Alguma pergunta até aqui, gente? Então, eu digo o seguinte, o investidor será indiferente entre as duas opções quando os retornos forem iguais. Tá? Alguma pergunta? Bom, aí eu digo o seguinte, a expressão 3 é equivalente a 4, eu acho que a 4 eu tenho mais facilidade de lidar com ela do que com a 3. Simplesmente joga 1 mais delta, junto 1 mais delta com 1 mais R asterisco. Ok? Alguma pergunta até aqui? Aí eu digo, é a versão exata da nossa equação de paridade. Por enquanto, peço que vocês aceitem esse comentário. Versão exata da nossa equação de paridade. Aí eu digo, interpretação. A interpretação é simples. É similar ao que a gente fez no caso anterior. Lado esquerdo, retorno de quem investiu R$1 em títulos do Tesouro Brasileiro. Quem investir R$1 em títulos do Tesouro Brasileiro após um ano tem isso aqui. E isso aqui é o retorno de quem investiu R$1 em títulos do Tesouro norte-americano. Aí assim, você pegaria R$1 aqui no Brasil, mandaria para os Estados Unidos, compraria título do Tesouro Americano, traria de volta após um ano, você teria em reais este montante que aqui está sublinhado à direita. Tá? Então, basicamente, pode interpretar assim, se você coloca o delta do lado esquerdo, ou junto com 1 mais R, 1 mais delta, junto com 1 mais R asterisco, ou junto com 1 mais R, só muda o padrão de referência, é o investimento no Brasil ou nos Estados Unidos. Alguém quer fazer alguma pergunta? Até aqui? Não? Então, vamos continuar avançando. E, mais uma vez, o investidor será indiferente entre as duas opções quando os retornos forem iguais. Aí eu dou um exemplo numérico em seguida. Aí, para discutir isso, eu preciso da calculadora. E, para isso, eu preciso do celular, apesar de não gostar disso. Usar a calculadora do celular. Acabou que a minha calculadora, que é igual a essa que eu uso aqui, da HP12C, aqui tem um software que é igual, chamado HP12C, né? HP12C quebrou. Precisa ir para a oficina e com pandemia eu não vou lidar com isso no momento. Eu vou usar o software assim tem ali. Então vamos lá. Então, na segunda bolota, que também é a penúltima bolota, bullet item da página 3, eu dou um exemplo numérico. Posso apagar aqui? Então, eu digo o seguinte, suponha que R é igual a 15%, R asterisco igual a 2%, delta é igual a 10%. Esses valores são tais que 1 mais R é maior que 1 mais R asterisco, que multiplica 1 mais delta. Por quê? Porque esse aqui é igual a 1,15. Tá? E aqui, desculpa, esse aqui é aproximadamente igual, a gente tem que fazer a conta. 1,02, enter. (1.1) 12,20. E aqui eu posso já tirar o aproximar, que na verdade vai ser igual. 1,122. Tá? Aí, se você fizer a conta, avaliar o montante A, o valor que seria resgatado se o nosso investidor optasse pela opção, ficou horroroso, né? Escolhesse o investimento A, ou escolhesse a opção A, que é investiu em títulos do Tesouro, ele teria R$102 após um ano. Por quê?
102 seria igual a 100 que multiplica 1,02. Próximo. 1 mais 0,02, que é 2%. Tá legal? E no caso da opção B, ele teria 104,55, que aí aproximadamente 100, que multiplica 1 mais R, ou seja, isso aqui é 1 mais R, 0,15, dividido por 1 mais delta. Ok? Com esses números que eu coloquei aqui, o investidor deveria optar pelo B. Perguntas, gente? Até aqui? Não? Aí eu coloco em um terceiro travessão. Eu coloquei um travessãozinho aqui no A, um travessão no B, um terceiro travessão. Digo, os agentes, com esses números, preferirão investir no Brasil. Com esses números e com as nossas hipóteses de que não há incerteza. E quando a gente diz que não tem incerteza, o título do Tesouro Americano passa a ser tão bom quanto o título do Tesouro Brasileiro, o mesmo grau de risco para os dois países. Que risco, para haver risco, tem que haver incerteza. Não tem certeza, não tem risco. Tá? Alguma pergunta daqui, gente? Então, não. Então, eu vou continuar avançando. Aí, no último bullet, posso apagar o quadro? Alguém se opõe? Não, então, o quadro foi embora. Aí, no último bullet item aqui na página 3, eu digo o seguinte. A condição 4, que eu apaguei, mas a gente coloca aqui de volta, desde que eu acho. Ah, está aqui. Tem implicações para o fluxo internacional de capital. Suponha que assim como no exemplo numérico que eu coloquei, a gente acabou de discutir, aconteça isso aqui. Nesse caso, a taxa de juros R está, em coloquei entre parênteses, alta, no sentido de que ela assumiu um valor maior do que aquele que faria com que a gente fosse indiferente entre investir no Brasil e nos Estados Unidos. Lembra? Os agentes serão indiferentes entre investir no Brasil e nos Estados Unidos quando a gente tiver igualdade aqui. Então, a taxa de juros do Brasil está acima do que o patamar que ela deveria assumir, para que os investidores ficassem indiferentes entre Tesouro Brasileiro, título do Tesouro Brasileiro e título do Tesouro Americano. Aí eu boto um asteriscozinho aqui no final da página 3. Mas deixa de ser colonizado. Por que a taxa brasileira está errada? Não pode dizer que a taxa norte-americana está errada, ou seja, que o R asterisco está baixo? Poderíamos também, mas a gente tomou os Estados Unidos como país de referência, então a gente vai dizer que a taxa de juros do Brasil, ou se fosse do Japão, ou da Colômbia, do México, de uma economia não tão grande quanto os Estados Unidos, está alta, tá? Ou seja, está desalinhada. Aí, oi. Não pode atribuir essa desigualdade ao câmbio? Você diz aqui, poderia dizer que esse sujeito aqui ele está muito baixo, que na verdade, só que isso aqui não é exatamente o câmbio, só é a variação percentual, né? Variação relativa, desculpe. Poderíamos, mas a gente poderia ter colocado, mas você pode, também por simplicidade aqui, só para fim da nossa discussão, para simplificar, dizer o delta está no lugar, o delta não vai mudar. Eu peço que você assuma que, digamos, o delta está no patamar correto. Tá legal? Já a gente tenta entender o que poderia acontecer aqui. Ok? Aí eu coloco no começo da página... desculpe, logo no começo da página eu admito mudanças no delta, na página 4. Deveria... Aí eu me alerto, tempo verbal, usei futuro do pretérito de propósito. Ou seja, isso aqui se verifica.
Então, eu digo assim, deveria ocorrer um fluxo de capital para o Brasil. Ou seja, o Brasil está remunerando muito bem os investidores. Relativamente aos Estados Unidos, o Brasil está sendo mais generoso com os investidores. O Brasil deveria atrair capital. Tá? Agora, quando começa a ingressar capital no Brasil, isso tenderia a puxar para baixo a taxa de juros doméstica no Brasil. Aí alguém entenderia ou deveria fazer uma força para elevar o delta, puxar o delta numa outra direção, ou também, até, você pode dizer, se tiver muito capital saindo dos Estados Unidos, forçar a taxa de juros dos Estados Unidos para cima também. O que interessa aqui para a gente, na verdade, não é qual das três variáveis, qual delas em qual magnitude vai ser mais impactadas. O que eu estou dizendo é o seguinte, na hora que você cai numa situação como essa aqui, existe um movimento de capital que tende a eliminar essa diferença. Por exemplo, se você falar que essa aqui está fixa e essa aqui está fixa, esta variável aqui tende a cair. Ok? Tá legal? Professor, eu não entendi o porquê ainda. Por quê? Tanto o fluxo tenderia a reduzir o R, quanto esse que você acabou de demonstrar. Vamos supor que estamos nessa situação que está circulada aqui, tá? Aí, por simplicidade, vamos supor que... Desculpe, vamos manter assim. Aí o que acontece? O Brasil, o título do Tesouro, lembra disso, só tem duas opções de investimento. Título do Tesouro Brasileiro, título do Tesouro Americano, sem risco. O Brasil está remunerando muito bem os americanos. Na verdade, desse jeito, nesse mundo sem incerteza que eu desenhei aqui, ninguém deveria carregar título do Tesouro Americano. Todo mundo deveria dizer assim, eu não quero o título do Tesouro Americano, vou vender meus títulos do Tesouro Americano para comprar títulos da dívida pública brasileira. Tá certo? Então, o que acontece? Começa muita gente, aí agora vamos por simplicidade dizer que isso aqui não é afetado e isso aqui não é afetado. Tem muita gente querendo comprar os títulos do Tesouro Brasileiro. Isso tende a fazer com que a remuneração paga por esses títulos caia. Por exemplo, fica mais fácil para o Tesouro Brasileiro se endividar. Ele pode pagar um juros menor. Tá certo? Então, o capital, quando ele entra muito capital no Brasil, isso tende a fazer, para comprar título do Tesouro Brasileiro, tende a fazer com que a taxa de juros R, que é a taxa de juros no Brasil, caia. Eu respondi, acho que foi a Milena que fez a pergunta. Não foi? Ou foi uma aluna? É a Vitória. Não, Vitória. Tá, desculpe, Milena. Vitória, ficou mais claro? Aham, obrigada. Tá? Então, a ideia é que, independentemente de qual da variável vai ser impactada em maior magnitude, o ponto é que, quando isso aqui acontece, existe um mecanismo para eliminar a diferença. Aí suponha também, e se fosse assim, Alexandre? A lógica é a mesma. Agora o Brasil está pagando muito pouco. Aí dizem, não, eu não quero o título do Tesouro Brasileiro, não, vou me desfazer disso. Vou desfazer esse título do Tesouro Brasileiro para comprar títulos do Tesouro Americano. Aí o capital começa a sair do Brasil, isso tende a puxar a taxa de juros no Brasil para cima. Tá? Ok? Então, aí o comentário no final da página anterior, exatamente no último bullet item da página 3, a condição 4 tem implicações para o fluxo internacional de capital. A ideia é o seguinte, na hora que essa condição 4 não for satisfeita, você vai ter, por exemplo, se acontecer isso aqui, você vai ter capital indo para o Brasil, e isso tende a eliminar a diferença entre o lado esquerdo e o lado direito. Ou, se acontecer a última linha aqui, você tem capital saindo do Brasil, que também tende a eliminar a diferença entre o lado esquerdo e o lado direito. Ok? Perguntas até aqui? Bom, então eu disse, isso aí a gente vai ver mais à frente, tem algo que a gente vai chamar de paridade coberta de juros e câmbio, e vamos ter outra que nós vamos chamar de paridade descoberta de juros e câmbio. São duas igualdades populares que são conhecidas assim na literatura, não estou inventando esse nome, tá? Isso aqui é exemplo dessas condições que nós vamos ver, também é uma equação de paridade de juros e câmbio, mas essa não tem nome. Então, eu só disse que é a nossa primeira equação de paridade de juros e câmbio, tá? Então, o que essa equação 4 faz? Ela amarra e põe uma relação entre essas três variáveis, o R asterisco e o delta, tá ok?
Alguém quer fazer uma pergunta até aqui? Não, podem perguntar. Então, não tem perguntas, a gente vai em frente. Então, o que eu digo, observe, gente, que eu mencionei um pouco antes, acho que assim que a 4 foi apresentada, sim, mais ou menos na metade da página 3, eu disse que a expressão 4 é a versão exata da nossa equação de paridade. Por quê? Vamos desenvolver o lado direito da 4. Deixa que eu vou escrever, deixa que eu pegue isso aqui, né? Ok, agora está pronto. O lado direito da 4 é isso aqui, ó. Pode ser escrito assim. Vai ser 1 mais delta mais R asterisco mais R asterisco vezes delta, tá legal? Agora, isso aqui usualmente vai ser algo próximo de zero. Então, se ela está de juros dos Estados Unidos, estivesse falando, olhando para dados mensais, ela está de juros dos Estados Unidos é o quê? 1%, 2% ao ano, mensal, então é bem pequeno. É a desvalorização cambial, 20%, digamos que você coloque 12% ao ano, dá aproximadamente 1% ao mês. Então, você está falando alguma coisa do tipo, 0,05 vezes 0,01. Isso é um número pequeno, tá? Então, a gente ignora esse termo. Então, a gente escreve a 4 desse jeito assim. Ou seja, só para uma vez, isso aqui é igual a 1 mais R, tá? Pela expressão 4. Isso aqui só desenvolveu o lado direito, e o lado direito da 4 é igual ao lado esquerdo da 4. Então, você ignora esse aqui, coloca o sinal de aproximado, você cancela o 1 com 1, e você pode, então, escrever que o R, agora já tirando o sinal de aproximado, como eu faço na expressão 5, é igual a R asterisco, aqui tinha um asterisco, desculpe, mais delta, tá? Que é a versão aproximada da expressão 4. Então, a 4 é uma condição exata, a 5 é uma condição aproximada. A 5 é bastante popular nos livros textos. Por exemplo, o manual, eu falo Manuel é um nome próprio, perdão, o manual, o livro-texto de macroeconomia do Krugman Obstfeld, de economia internacional, macroeconomia internacional, eles trabalham com esse tipo de condição aqui, com uma versão aproximada, tá legal? Perguntas? Então, 4, uma versão exata de uma condição de paridade de juros e câmbio, uma condição sem nome na literatura. 5, versão aproximada da condição 4. Perguntas? Aí eu menciono que no restante deste curso, isso provavelmente, certamente verdade, seria verdade no próximo tópico, que eu acho que a gente, infelizmente, não vai chegar a cobrir, tá? Mas mais à frente a gente vai utilizar, estava planejada a utilização da condição 5. Então, por enquanto, vou ficar sabendo que ela existe. Perguntas até aqui? Bom, agora, o que a gente pega de lição aqui? Desse tópico, a gente está no outro. A gente tirou a expressão 4, lembrando, ela foi obtida num contexto sem incerteza. Versão aproximada da 4 é a 5. Podem, por exemplo, olhar para 5. O ponto central, olhando para 5, que é a mais simples dela, é que ela já deixa claro o seguinte: quando um agente vai investir ou no seu país ou num outro país, são duas coisas, pelo menos tem 3 variáveis para ele olhar. A taxa nominal de juros que ele vai receber no país dele, a taxa nominal de juros que ele pode receber no outro país e a desvalorização cambial, tá certo? Essas variáveis são centrais para esse tipo de comparação entre decisão de investir no país ou num outro país. Tá? Mas é sempre assim, não é, porque se eu estiver pensando em comprar a ação da Petrobras ou um título, por exemplo, um CDB do Santander, eu não preciso me preocupar com a taxa de câmbio, tá legal? Que é tudo em reais. A taxa de câmbio ela aparece para se tornar, no caso, a variação dela, né? Taxa de variação, relevante quando a gente está pensando em investimentos em 2 países distintos. Tá? Perguntas? Bom, então agora
a gente vai entrar na paridade coberta de juros. Ah, isso é muito complicado. Não, basicamente a gente vai pegar o mesmo problema que a gente usou para tirar a expressão 4 e 5. Que problema é esse, Alexandre? Lembra? A gente começou falando, tem um investidor norte-americano que tem $100 para investir. Pode colocar título do Tesouro Americano, título do Tesouro Brasileiro. A gente vai colocar uma fonte de incerteza agora. A gente falou, não tem certeza não, agora vai ter um elemento de incerteza. Só um elemento de certeza, mas vai ser suficiente para complicar um pouquinho e tornar mais concreto isso aqui. Perguntas? Alguém se opõe que eu apague o quadro? Bom, então a gente vai... cobrir, entrar na seção 722. O título da 722 é a paridade de coberta de juros, que é uma condição bastante discutida nos manuais, nos livros textos de finanças e macroeconomia internacional. Não. Então, eu digo, no primeiro bullet item da sessão, eu digo o seguinte: o E1, que lembra, é a taxa de câmbio que prevalece um ano à frente ou um mês à frente, na data do resgate, ela agora é desconhecida, ela é incerta. A gente tinha uma hipótese absolutamente heróica no exercício anterior, que a gente dizia, na data zero, o investidor sabia qual é a taxa de câmbio que ia prevalecer dali a um ano, ou dali a um mês. Um passa uma data à frente. Agora, essa variável é desconhecida. Tá? Então, eu coloquei um complicador adicional. Aí, o que vai acontecer, o que normalmente acontece quando você tem um complicador adicional, pega um modelo mais simples possível, você complica ele um pouquinho, você tem que vir com alguma coisa nova. Desculpa, você adiciona realismo no seu modelo, que agora ficou um pouquinho mais realista, tirei essa hipótese, que a gente sabe que não descreve bem a realidade, que a taxa de câmbio daqui a um mês é conhecida, ou daqui a um ano, um passo à frente, uma data à frente é conhecida. Eu preciso trazer alguma coisa nova, tornar o modelo um pouco mais sofisticado. Tá? Então, eu vou admitir a existência de um mercado a termo de moeda estrangeira. E aqui, o que é um mercado a termo? Eu vou tentar dar alguns exemplos, espero conseguir deixar isso claro aqui para os senhores, mas eu peço atenção para a pequena diferença que existe com a tradução termo. Se a tradução for feita corretamente, deveria ser a tradução da palavra forward. Forward market seria mercado a termo. And future seria a tradução de futuro, deveria ser traduzido para futuro. Existe diferença. Tá? Às vezes tem alguns manuais que traduzem o forward como futuro, misturam as duas coisas. Tá? Inclusive, o próprio Manual de Economia Internacional do Krugman e o do Obstfeld, foi escrito originalmente em inglês, na tradução eles misturaram, pegaram mercados, forward markets, traduziram como future. Então, primeiro, eu vou tentar entender o que é um mercado, uma operação a termo. Uma operação a termo é qualquer operação onde você acerta a entrega do bem para um momento futuro e com a liquidação financeira ocorrendo numa data futura, no momento também simultaneamente a entrega do bem. Exemplo, uma operação a termo bem simples. Eu pego meu telefone, ligo para o Shining Box, peço para alguém trazer comida, quando o entregador chega aqui, eu pago em dinheiro, espécie para ele. Pronto. Isto é uma operação a termo. Por que, Alexandre? Porque eu liguei para o Shining Box, fechei, deixei tudo, combinamos tudinho. Tá legal, dali a 40 minutos, uma hora, a pessoa vai chegar aí com uma caixinha de comida e você entrega R$40 para a pessoa. Tá claro isso? Então, isso é uma operação a termo. Mas nós não estamos interessados com esse tipo de operação a termo, evidentemente. Mas, por exemplo, o que existe aqui para nós, que é importante, existe termo de moedas, de câmbio, de moeda estrangeira. Então, você pode... quer dizer, eu, Alexandre, não, mas grandes empresas elas podem fazer operação a termo com bancos ou entre elas. Por exemplo, uma empresa X, uma grande empresa X, fazendo uma operação a termo com a empresa Y. Então, o que é isso? Basicamente, você pode imaginar o seguinte: alguém acerta
para daqui a 90 dias a entrega de US cifrão $100 mil, e a pessoa, quem vai receber os $100 mil, vai pagar R$500 mil. Tá? Está implícita nessa operação uma taxa de câmbio de 5 para 1, tá claro? Então, a ideia é o seguinte: usualmente o mais comum, basicamente, uma entidade, um agente não bancário, fazer a operação a termo com uma instituição financeira. Então, basicamente, o agente acerta com a instituição financeira: daqui a 90 dias eu quero $500 mil. Aí eu quero $100 mil. Aí tá, tudo bem, a gente te garante esses $100 mil, desde que ali você se comprometa a entregar $500 mil para a gente. Ok. Agora, o que vai acontecer lá na data, ali, eu vou chamar de E90, a taxa de câmbio, que vai prevalecer na casa de câmbio, por exemplo, na data da liquidação, dali a 90 dias, quando os dólares forem entregues para quem comprou o dólar. A gente não sabe, pode acontecer de ser igual a 5,2, como pode também ser igual a ou 4,7. Tá legal? Então, se acontecer isso aqui, quem fez a operação a termo fez um bom negócio. Quem comprou o dólar a termo foi bom para ele, né? Comprou o dólar a termo por 5, e no dia lá da liquidação da operação a termo, o dólar está 5,2. Porém, e se acontecesse isso aqui? Aí não foi tão bom, porque a pessoa vai estar pagando R$5 por dólar, quando poderia ir no mercado à vista, ali na data daqui a 90 dias, e comprar o dólar por R$4,70. Tá? Mas então por que alguém faria isso? Tem uma vantagem, por causa... A pessoa a gente chama uma das partes, ela elimina o risco cambial. Você pode imaginar o seguinte: por que alguém faria isso? Uma empresa, ela tem uma dívida em dólares, e essa dívida tem que ser quitada daqui a 90 dias. Ela está preocupada com a trajetória. Vou ter que pagar uma dívida de $100 mil. Estou preocupado com a trajetória do câmbio. Tenho medo que o câmbio dispare, digamos que o câmbio vá a 7 ao longo desses 90 dias. Aí a minha dívida aqui, com a taxa de câmbio de hoje, digamos que a taxa de câmbio hoje esteja 5, está próxima de $500 mil. Se o câmbio disparar, eu vou ter que pagar vai virar uma dívida de $700 mil. Tá? Então, por exemplo, nesse exemplo hipotético que eu estou dando aqui, a vantagem desse agente que tem uma dívida em dólar para quitar daqui a 90 dias é de comprar o dólar a termo, é que elimina o risco cambial. Tá certo? Ok? E aí o banco está assumindo o risco cambial nessa operação específica, sim. Mas o que acontece é que o banco está transacionando com vários agentes. O que vai acontecer é que tem um conjunto de outras pessoas que estão numa situação oposta, né? Que querem comprar o real antecipadamente. Tá legal? Então, aqui, ok? Então, o banco fica como intermediário de pessoas agentes com necessidades distintas. Tá? Então, esse é o mercado a termo. Então, o que eu escrevi aqui? Operação customizadas, ou seja, acertada, individualizadas, com instituições financeiras. Um ponto importante: baixa liquidez. Por exemplo, eu comprei, no Shining Box é isso, eu comprei a minha caixa do Shining Box, não existe um mercado secundário para revender comida do Shining Box, né? Então, termo, operação a termo de câmbio é um contrato que você está amarrado a ele, tá? Você fechou com o seu banco. Eu mudei de ideia. Você vai ter que ir lá repactuar com o banco nos termos que o banco tiver interesse. Ok? Bom, e o futuro? O futuro são contratos padronizados com alta liquidez. Aqui no Brasil, nós temos o futuro de câmbio, temos futuro de câmbio na BMF Bovespa, né? Tá certo? Então, você pode pensar o seguinte: o futuro é o mercado a termo institucionalizado, onde você tem agentes credenciados para operar nesse mercado, você tem um mercado secundário para revender o contrato. Então, por exemplo, se eu comprar digamos assim, eu entrei numa operação a termo, aí mudei de ideia, cheguei à conclusão, não quero mais comprei dólares a termo, agora eu não preciso disso. Cheguei à conclusão, me enganei, ou sei lá, não quero mais, não tenho um mercado para revender. Então, assim, se eu fizer a operação no futuro, aí, no futuro eu posso ir a mercado na BMF Bovespa
tentar vender os meus contratos de dólar futuro, tá certo? Perguntas até aqui? Então, essa é a grande diferença principal para o termo. Então, se não me falha a memória, os contratos futuros têm um tamanho mínimo. Os contratos do dólar futuro na BMF Bovespa são de 10 mil dólares, mas eu não tenho certeza. Tá? Tem um tamanho padrão. Então, são lotes de pelo menos 10 mil dólares. Ou se não for 10, que seja 5 mil, mas tem um padrão, um tamanhozinho mínimo. Que a última vez que eu olhei era superior a $1. Então, a ideia, a vantagem para quem? Para o detentor do futuro, de um contrato futuro, vis-à-vis detentor de um termo, é que existe mercado secundário. Você pode revender, tentar revender. Uma outra que não tem muita diferença para a gente é que, na operação a termo, você acerta, como eu descrevi aqui, você hoje fecha uma operação a termo para ser liquidada daqui a 90 dias, vai ser tudo feito daqui a 90 dias. Tá? Agora, vocês vejam a situação que pode estar acontecendo aqui. Suponha que o dólar vai subindo ao longo dos 90 dias. Aí, por exemplo, faltando 20 dias para a liquidação da operação, digamos ali, 20 dias antes de 90, 70, o dólar bata a R$8 por dólar. Uau! Nossa! Então, assim, a chamada ponta vendedora, o agente que vendeu o dólar a termo, suponha que, para facilitar a nossa vida, suponha que aqui no dia que a transação foi feita, a cotação à vista, a transação a termo foi acertada, a cotação à vista era assim, por simplicidade. A ponta vendedora está tendo um prejuízo considerável. Tá? Ela vai ter que ir no mercado, se o dólar permanecer no patamar 8, gastar R$800 mil para entregar os 100 mil dólares que ela tem que entregar. Isso tudo acontece, é liquidado no final do prazo de 90 dias, chamado dia de liquidação da operação. Tudo é feito no dia de liquidação da operação. O mercado futuro é um pouco diferente. Existe algo chamado ajuste de margem, que é para impedir que a pessoa que está perdendo muito dinheiro tenha que só concretize a perda, só materialize a perda no dia da liquidação. Então, o mercado funciona, não vamos fazer a conta aqui, mas a ideia é a seguinte, à medida que o dólar à vista vai oscilando, aquele agente que começou a perder começa a ter que fazer o que chama depósito, o chamado ajuste de margem, colocar dinheiro numa conta para já ficar lá como garantia. E aí, se amanhã a trajetória do câmbio mudar e a perda for revertida, o agente que já fez depósito pode retirar. Então, a ideia você pode interpretar assim, no futuro, quando, por exemplo, alguém vendeu o dólar a termo, aí o dólar começou a subir no mercado à vista, basicamente, quem vendeu o dólar a termo começa a ter que gradualmente, cada dia, ir fazendo um depósito, o chamado ajuste de margem. Então, isso existe para impedir que, se alguém começar a perder muito dinheiro, inclusive ficar inadimplente, porque perdeu dinheiro demais operando no futuro, isso seja identificado de forma relativamente rápida e possa haver intervenção dos outros agentes que operam no mercado de câmbio, do Banco Central, se for necessário, e assim vai. Tá? Pergunta, gente. E último comentário ainda sobre o futuro. O futuro tem uma pequena ponto. O futuro não envolve a entrega física do dólar, normalmente. É tudo feito por diferença. O que você está querendo dizer, Alexandre? Suponha que eu tivesse isso aqui, fosse uma operação de dólar futuro. Ficou acertado a entrega do dólar futuro a R$5, aí no dia de fechamento, o dólar à vista está 5,2. O que acontece é que para cada dólar implícito no contrato, uma das partes entrega para a outra o equivalente a 20 centavos. Tá? Então, nesse caso aqui, seria 0,2 vezes 100 mil, que seria 20 mil reais. 20 mil reais. Não existe a entrega física usualmente do dólar. Vai haver é feito um ajuste. Olhando para a cotação à vista, alguém só paga a diferença. Tá legal? Perguntas? Então, não? Então, agora,
daqui para frente, possivelmente, alguma hora eu vou falar futuro, outra hora eu vou falar termo. Para nós não vai ter diferença se vai ser termo ou futuro. Tá? Idealmente eu falaria termo, mas possivelmente em algum momento eu vou me enganar e falar futuro. Tá? Então, o que aconteceu aqui, recapitulando? A gente admitiu que isso aqui é incerto, tem esse complicador, e trouxemos uma característica nova para o modelo. Existe um mercado a termo de moeda estrangeira. Alguma dúvida até aqui, gente? Alguém se opõe que eu apague o quadro? Então, ele será apagado. E... aí eu uso essa letra grega aqui, é uma letra maiúscula. Essa aqui, se não falha a memória, é o Φ. Tem como a gente verificar. Só um minuto. Esse glorioso software aqui. Abre. Aqui. É o Φ. Então, essa letra grega aqui é o Φ. Ah, porque se eu usou a letra grega, que já estava faltando letra. Eu gostaria de usar F, mas F a gente usa com outro sentido no F de forward, no tópico, no próximo tópico 8. Infelizmente, muito provavelmente a gente não vai chegar a discutir. Então, quem é esse sujeito aqui? Essa variável vai ter um papel central agora. Observe o seguinte. Ela é a cotação no mercado a termo do dólar um ano à frente. Observe o seguinte. Eu não estou dizendo... Observe que eu não estou dizendo. Eu não estou dizendo isso aqui. Não. O que eu estou dizendo é o seguinte, lembra, o agente traz, quando o caso é aquela opção B, que o investidor trazia o dinheiro para o Brasil. Vou fazer o desenho aqui de novo. O agente traz 100 dólares tem 100 dólares, manda para o Brasil. Aí ele vai converter esses 100 dólares em reais. Vai investir, então vai ter esse valor 100 que vezes é zero. Aí, após um ano, isso aí vai ter virado 100 vezes zero, que multiplica 1 mais R. E quando ele for resgatar, antes nós tínhamos aqui o E1. Só que agora, já não faz sentido. Que lembra? O agente olha para esse desenho, pode pensar, o agente olha para esse desenho na data zero. O E1 é conhecido, então ele não seria possível avaliar essa fração aqui. Mas tem algo que é conhecido, que substitui o E1, não que seja igual. O agente pode fazer uma operação a termo. O que eu estou dizendo? O seguinte, o agente ele vai pegar este montante aqui de reais, que ele sabe que ele vai receber, depois de comprar os títulos do Tesouro Brasileiro. Dali a um ano ele vai resgatar, vai ter este montante circulado aqui em reais. E aí ele pega esses montantes e compra tudo que ele pode de dólar a termo, com a taxa implícita na operação a termo Φ1. Tá? Aí pode, supõe que ele então acerte que Φ1 é igual a 5,5. Pode acontecer de no momento lá que ali a transação a termo for liquidada, ele olha qual é a taxa de câmbio que prevalece hoje. Ele chega à conclusão que a taxa de câmbio era 5,7. Tá? A gente não sabe qual vai ser. Ou seja, essa variável Φ1 é conhecida hoje. Esta aqui, efetivamente, só vai ser conhecida daqui a um ano, daqui a um mês. Perguntas? Tá? Mas o interessante aqui é o seguinte. Supõe que não tem mercado a termo. O investimento, o fluxo de investimento, o fluxo de caixa do investidor, seria esse aqui. Isso aqui seria igual aqui. Não dá para saber, porque a gente não sabe ainda quem é o E1. Porém,
Só um minutinho. Na hora que o agente faz uma operação a termo, com a taxa implícita φ1 na operação a termo, aí você tem como avaliar essa fração. Aí o Eliseu ia fazer uma pergunta. Não, deixa eu ver se eu entendi. O E1 pode ser igual a E0 vezes 1 mais R? Pode até acontecer, mas não necessariamente. Teria uma, isso que você... Mas eu não posso usar essa igualdade, né? Como regra. Não, pode não. Ah, tá. Entendi. Não pode não. Pode acontecer por coincidência, mas usualmente não vai acontecer, tá? Até pelo seguinte, observe aqui, você tá, se isso aqui é verdade, você tem E1 sobre E0 igual a 1 mais R. Continuando aqui embaixo, Eliseu, você teria, então, que 1 mais delta é igual a 1 mais R. Ou seja, seria que delta, ou seja, que a desvalorização da moeda seria igual à taxa nominal de juros. Aí lembra que a gente tinha discutido que a condição aproximada era essa aqui, lembra? Você estaria implicitamente assumindo que esse sujeito é igual a zero, tá? Que a taxa de juros internacional é zero. Tá? Ok? Só se fosse condição perfeita? Não, só primeiro, você precisaria que este sujeito fosse nulo para isso aqui ser verdade. Tá legal? Ah, tá. Ok? Bom, então, aí eu peço para comparar a expressão 6, desculpe, não coloquei ainda 6. Então vamos aqui, perdão, deixa eu apagar um negócio aqui para ganhar mais um espaço. Então, isso aqui seria a opção B, nesse contexto com incerteza, que nós tínhamos discutido a opção A e B. Qual seria a condição de diferença? Ora, seria que 100 vezes E0, para o investidor ser diferente, ele investiu no Brasil e nos Estados Unidos. 100 vezes E0, 1 mais R, sobre esse φ maiúsculo 1, teria que ser igual a 100 vezes 1 mais R asterisco. Aí, de novo, você cancela o 100 com 100, manipula isso aqui um pouquinho, você fica assim, então, 1 mais R igual a 1 mais R asterisco, que multiplica φ1 sobre E0. Tem isso aqui desse jeito? Tem um passo intermediário aqui. Não, desculpe, tem passo intermediário nenhum. Isso aqui é a expressão 6, gente, das notas de aula. Com uma pequena diferença só, para não haver dúvida. Quem está do lado direito das notas de aula está do lado esquerdo aqui, só que aqui passei um lado para o outro. Tá claro isso para todo mundo, olhando para as notas de aula? Aí, obviamente, você pode manipular isso aqui e obter a expressão 7. Cancela o 100 com 100, joga o φ1 e o E0 para a direita, e eu chamo isso aqui de 7. Aí eu peço para comparar com a 4, que com sorte eu conseguirei colocar aqui. Tá? Não, digo para comparar com a 2, desculpe. Sandro, pelo amor de Deus, só ler. Ler não é tão difícil, não deveria ser, né? Compare com a 7, eu digo assim, compare a 7, compare a 6 com a 2, eu estava comparando, compare a 6, que está ali em cima, com a 2. Vocês se opõem que eu apague o quadro? Vamos lá, vamos escrever aqui. Direito, 6, já que eu me enrolei todo, estou tentando me redimir aqui, me dei uma chance. E tem a chance de me redimir, alunos. Vamos escrever a 6 aqui. 100, que multiplica 1 mais R asterisco, igual a 100,
que multiplica 1 mais R é 0 sobre φ1. E a 2 100, que multiplica 1 mais R asterisco, é igual a 100, que multiplica 1 mais R, é 0 vezes E1. Aí que é comum acontecer um erro. Por exemplo, a pessoa menos atenta olha para a expressão 6 e olha para a expressão 2 e diz, espera aí, se eu combinar as duas expressões, olhando só, esquece toda a nossa discussão, olha só porque está no quadro, essas duas expressões matemáticas. Eu posso concluir que essa variável é igual a essa aqui, não posso? Posso ou não posso? Olhando só para a expressão matemática. Basicamente, eu jogaria essa aqui para o lado esquerdo, jogaria isso aqui para o lado direito, jogaria... Quando eu resolvesse, por exemplo, pego a expressão 6, resolvo para o φ1. Pego a expressão 2, resolvo para o E1, eu vou obter a mesma expressão para o φ1 e para o E1. Então, a conclusão é, elas são iguais. Não! Não faça isso. Por quê? Vamos lá, gente. Olhando só para o que está no quadro, as duas expressões matemáticas te levam a isso. Mas lembra que tinha uma discussão, um modelo subjacente a cada equação. Nós obtivemos a equação 2 num contexto onde não havia incerteza. Nós obtivemos a equação 6 em um contexto com incerteza. Tá legal? Até para ser mais preciso, a expressão 2 é sem incerteza e sem mercado a termo, porque se não há incerteza, não tem por que ter o mercado a termo. Ao passo que a 6 foi obtida com incerteza e com mercado a termo. Então, a igualdade 2 é verdade no contexto da discussão que nós obtivemos a expressão 2. A expressão 6 é verdade no contexto da que a gente obteve a expressão 6. Não dá para misturar as duas e concluir que isso aqui que eu passei um X é verdade. Não faça isso que está errado, tá legal? Então tem que ficar bem claro aqui para todo mundo a diferença de quem é o E1 e de quem é isso aqui. O E1 é a taxa de câmbio, no sentido que nós estamos acostumados a falar, reais por dólar, que vai prevalecer daqui a um mês ou daqui a um ano, na data 1. Enquanto este φ1, até se você quiser, você poderia ser mais preciso, mas eu economizei na anotação. Ao invés de colocar só 1, você poderia colocar assim, 0,1. Cotação do dólar na data 1 a termo, para a data 1 que prevalece na data 0. Tá legal? Mas como a gente eu coloquei só o 1 aqui, ok? Perguntas? Então, quando eu disse aqui comparar 6 a 2, tinha esse ponto importante, mas é evidente agora que, de certa forma, o φ1 ele substitui o E1 na discussão. É isso que acontece. Não dá para dizer que os dois são iguais, mas o φ1 assume o papel que era do E1 no contexto anterior. Alguma dúvida até aqui, gente? Professor, eu tenho uma questão. O φ1, ele vale para as transações a termo, certo? Isso. Mas ele também vale para a previsão de outros tipos de transação. Você pode tentar, mas não seria muito preciso, estatisticamente falando, usar o dólar a termo para fazer previsões sobre qual vai ser o valor do dólar mais à frente. Tá? Não sei se a gente chega a discutir isso aqui. Teria uma pequena imprecisão. Tá? Mas, tipo, quando alguém investe, eles utilizam o φ1 para ter algum tipo de previsão? Não sei. Sim. Peço que, na verdade, uma das coisas que eu vou dizer, peço que você olhe a última linha da página 4. Evidência empírica é altamente favorável a uma expressão que a gente vai tirar da 6. Que é isso aqui, na verdade, a 6 já é, na hora que você cancela o 100 com 100, de paridade coberta de juros. Tá? Tá bom. Quando terminar a página 4, se ainda tiver com essa dúvida,
pergunta novamente. Pode ser? Pode, obrigada. Mais perguntas, gente? Então, vamos continuar andando, avançando. Aí eu digo o seguinte, olha, define agora uma variável que eu vou chamar de... Perdão, agora eu vou... Posso apagar aqui o quadro? Basicamente, a gente tem a expressão 6. Então, a 6 é isso aqui. Perdão. 6. Que multiplica 1 mais R asterisco é igual a 100, que multiplica 1 mais R sem asterisco é 0 sobre φ1. Você cancela 100 com 100, isola o 1 mais R, então você vai ter essa expressão aqui. 1 mais R é igual a 1 mais R asterisco, que multiplica φ1 sobre E0. Aí a gente vai definir o φ minúsculo 1, de forma que ele... Não, sem nada, só φ, sem subscritos. Φ minúsculo. Esse φ vai estar no lugar do delta, tá? Que nós tínhamos antes. De forma que ele é igual, na verdade, é isso aqui, ó. Ao φ maiúsculo, subscrito 1, dividido pelo E0, menos 1. Ou seja, 1 mais o φzinho é igual ao φ maiúsculo, subscrito 1, dividido pelo E0. Agora, observe que isso aqui implica que o φ minúsculo é igual a esse φ maiúsculo 1 menos E0, dividido pelo E0. Então, na verdade, quem é essa variável aqui, quando você olha para isso aqui? É a taxa de variação do câmbio embutida na cotação a termo, tá claro? Lembra, o delta era a variação relativa I1 menos I0 sobre E0. A gente agora está apagando o E1, colocando no lugar dele isso aqui, e está trocando o nome, chamando de φ minúsculo. Então, o φ minúsculo está te dando a variação relativa do câmbio em taxa, né? Embutida na cotação a termo. Então, por exemplo, E0 igual a 5, φ1 igual a 5,5, o φzinho vai ser 10%, ou 0,1. Uma variação embutida de 10% no câmbio, de acordo com a cotação a termo. Tá legal? Bom, dito isso, você agora joga isso aqui. Aqui tá horroroso. Então, posso apagar? Alguém se opõe que eu apague isso? Coixi o quadro. Professor, o fizinho... Ai. Pode falar. O fizinho substituiu o delta. O φ subscrito 1, o maiúsculo, substituiu o E1. O fizinho substituiu o delta. Pode interpretar assim. Tá, Rebeca? Tá. Então, basicamente, a gente tinha essa expressão aqui. 1 mais R igual a 1 mais R asterisco. Φ maiúsculo subscrito 1 dividido por E0. A gente usa o fato que este sujeito aqui é igual a 1 mais o φzinho, para escrever, então, que 1 mais R é igual a 1 mais R asterisco, que multiplica 1 mais φzinho. E isso aqui ganhou o nome recebeu o número de expressão 7 das notas de aula. E o φzinho tem um nome que eu dou aqui depois, que eu apresento a expressão... O φzinho, desculpa, que está aparecendo maiúscula, né? É o prêmio a termo da taxa de câmbio. Em inglês é Exchange Rate Forward Premium. Eu já vi texto e tradução aqui falando prêmio futuro da taxa de câmbio. A tradução literal é prêmio a termo da taxa de câmbio, que forward é termo. Exchange Rate Forward Premium. Tá? Então, é a variação embutida na... A variação do câmbio embutida na cotação, em termos relativos, embutido na cotação a termo. E essa última igualdade, ou seja, a igualdade 7, é conhecida como
paridade coberta de juros, PCJ. Por que paridade coberta de juros? É que a transação a termo ela cobriu ou eliminou o risco cambial. Lembra? O problema no investidor estrangeiro é que se ele trouxesse dinheiro para o Brasil e não fizesse a operação a termo, daqui a um ano ele teria este valor aqui em reais, em dólares, olhando na data zero, ele saberia que teria isso aqui. O problema é que o E1 é desconhecido, então não tem um risco. Tem um valor incerto para ele. Na hora que ele faz a operação a termo, ele elimina a incerteza, ele cobriu o risco cambial. Tá? Por isso que é chamada paridade coberta de juros. Perguntas até aqui? Aí vem o ponto 4, na última linha da página 4. Evidência empírica, altamente favorável à PCJ. Altamente favorável à PCJ. Na hora que a PCJ não se verifica, não vai discutir aqui, mas dá margem para operação de arbitragem. Alguém pode começar a comprar dólar numa ponta e comprar título do Tesouro Europeu, que isso aqui não se verificasse, por exemplo, Japão e Estados Unidos. Ia ter chance de alguém pegar dinheiro dos Estados Unidos e mandar para o Japão, ou vice-versa, se desfazer de título do Tesouro americano, comprar título do Tesouro japonês e cobrir o risco cambial. Tá? Perguntas? Bom, aí, virando para a página seguinte, mas a gente admite que pode, evidentemente, que vai ocorrer desvio. Se for pensar assim, suponha que a gente vá olhar todos os dias, a cada minuto, a cada 10 minutos, se essa condição é satisfeita. Olhando para os Estados Unidos, por exemplo, olhar Estados Unidos e Japão. Vamos olhar para a taxa de juros nominal nos Estados Unidos, no Japão, para cotação a termo em dólar. Qual é a chance disso aí ser respeitado sempre, todo minuto que você olhar, ele está igualzinho? Possivelmente, de vez em quando, não vai se verificar, né? Bom, então, por que pode ser desvio? Vários motivos. Primeiro, para que lembra, a ideia é que, assim como eu falei, a gente estava discutindo que essa condição aqui tinha implicações para o movimento internacional de capital, naquele contexto que a gente obteve a igualdade, que era sem certeza, essa aqui também tem condições, implicações. Se a gente tivesse uma hora igual, tenderia a haver um fluxo de capital, fluxo de dólares para o Brasil, tá legal? Que tenderia a mexer, então, com as variáveis relevantes, possivelmente, dentre outras coisas, puxar o R para baixo, tá? Eliminar a diferença. Agora, o pressuposto que você elimina, uma ideia de que você elimina uma eventual diferença tende a se autocorrigir, pressupõe que esteja acontecendo um ingresso de capitais. Mas se existe controle do movimento de capitais, por exemplo, um país diz, não, aqui agora não pode entrar capital, não estamos permitindo ingresso de dinheiro de investidor estrangeiro por um período de 90 dias. Aí o argumento que a gente apresentou desaparece, deixa de funcionar aquele mecanismo. Outro ponto também, a gente está ignorando aqui, os chamados spreads, tem spread de compra e venda no dólar. A gente está falando que uma taxa de juros, tem spread para o tomador e depositante nas taxas de juros também, tá certo? Que se a taxa de juros fosse uma taxa de juros no Brasil, pagasse o mesmo juro que o Tesouro Brasileiro paga, então eu achasse que valeria a pena, por exemplo, o Tesouro americano está pagando muito, está rendendo muito, eu iria me desfazer dos meus títulos do Tesouro Brasileiro, por exemplo. Mas eu iria além. Aí eu iria pegar dinheiro emprestado, a mesma taxa que o Tesouro Brasileiro poderia se financiar, ou seja, essa mesma taxa para mandar para o exterior. Só que não é tão simples assim, porque, na verdade, eu não consigo me financiar a mesma taxa que o Tesouro Brasileiro, né? Eu pago um pouco mais, ou bem mais. Ok? Então, você tem algumas imperfeições, tem possivelmente controle do movimento de capitais, chamados spreads para compra e venda de dólar, diferença entre a taxa paga pelo depositante e o tomador de recursos. Tá certo? E o último, perguntas até aqui. E o último comentário sobre essa seção, que esta expressão aqui alguém se opõe que eu pague? Vou reescrevê-la aqui. É a versão exata da paridade coberta de juros.
A versão aproximada, também tem uma versão aproximada, a gente obtém aqui a mesma lógica. A gente aplica a propriedade distributiva aqui nesse produto. E tem aqui, então, 1 mais φ mais R asterisco mais R asterisco φ. Então, aí eu uso o fato que esse aqui é aproximadamente igual a zero, esse último termo. Então, você fica assim, que 1 mais R é aproximadamente 1 mais φ mais R asterisco, cancela 1 com 1, e a expressão é R asterisco igual a... R igual a R asterisco mais φ. Tá? E isso aqui, sem o sinal de aproximado, só com uma igualdade, acho que aparece como número 8, sim. R é igual a R asterisco mais o φ minúsculo, que é o prêmio a termo da taxa de câmbio. Então, essa aqui é a versão aproximada da paridade coberta de juros. Perguntas? Professor, ali no 1 mais R é aproximadamente o quê? Que eu não consegui compreender o que está escrito. Aqui é 1 mais R, aqui era 1 mais R, que eu cortei já, é igual a 1 mais φ mais R asterisco. Esse pedaço aqui, ó. Ficou claro agora? Sim, sim. Tá? Bom, então, gente, a gente encerrou a 7.2.2. Na aula que vem, a gente passa para 7.2.3 e depois para 7.3. Isso aqui nos traz para a seguinte situação. Provavelmente, vou ficar surpreso se a gente não acabar isso aqui. Na verdade, a gente tem aula de quarta e a de segunda. Desculpa, vamos lá. Quarta, temos então aqui uma aula. Hoje é segunda, né? Segunda. Já foi. Aí temos uma aula na segunda e prova, não é isso? Então, eu acho que talvez a gente não acabe esse tópico na quarta. O outro tópico a gente não vai conseguir cobrir. Fato. Não acredito, vou ficar muito surpreso. Teria que ser um milagre. Basicamente, a gente terminar isso aqui na metade da quarta e muito rápido. Eu acho que não vai nem começar o outro. No momento, eu vejo como um melhor plano aqui para a gente fazer o seguinte. Vejam aí o que vocês acham. O que eu estou pensando? No final da aula de quarta, a gente vê se vai ter acabado isso aqui ou não. Se a gente consegue cobrir isso aqui, tá? Aí, se a gente tiver coberto isso aqui, a gente fica com a aula de segunda para tirar dúvidas. Se faltar alguma coisa, ou seja, na quarta a gente não terminar isso aqui, a gente marca uma sessão de dúvidas para o domingo à noite. Aí na aula de segunda a gente termina esse tópico. E aí pode ter uma outra sessão de dúvidas só para esse tópico na terça-noite. O que vocês acham? Então, peço que, se eu não falar nada, me lembrem disso no final da aula de quarta-feira. Então, alunos e alunos que estão sempre aqui, a Diana, a Maria Vitória, sempre estão aqui, e não é injustiça com os outros, não, que a Diana e a Maria Vitória, elas deixam a câmera aberta. Então, eu reparo que elas estão sempre aqui, mas a Rebeca também está sempre aí, Eliseu está bastante, se não sempre. Peço desculpas se está sempre, eu não disse que é sempre, Eliseu. E outras alunas, Milena também está sempre aí, e alunos também. Então, me lembrem no final da aula de quarta-feira da gente decidir exatamente o que a gente faz, mas no momento, planejamento. Terminou isso aqui na aula de quarta? Então, a gente fica com segunda para tirar dúvida. Aí, se precisar, na segunda fala, não foi suficiente, a gente marca mais uma sessãozinha na terça. Não terminou isso na quarta, a gente tira dúvidas no domingo de todo o resto da matéria e fica com a aula de segunda e talvez uma sessão terça-noite para dúvidas só sobre esse tópico aqui. Tá legal? Perguntas? Professor, a prova vai até então tópico 7. Se não der para terminar até o... Mesmo que aconteça um milagre, digamos que em 10 minutos eu acabe isso aqui e consiga avançar que nem um louco no 8. Se acontecer uma coisa totalmente inusitada, o 8 entra, tá? Mas a princípio ele está fora, tá? Mas certeza, 99% de certeza que o 8 está fora. Mas certeza minha só quando a gente encerrar na quarta, tá legal? Ok? Tá respondido ali? Mais perguntas, gente?
Então, acho que eu vou interromper a gravação. Então, primeiro, interromper a gravação. Stop record.